primeiro dia que foi descrita a Ômicron, a gente já tinha alguns dados de que ela aparentemente era mais leve. Então, a primeira coisa que a gente faz é divulgar. Eu vou lá no meu Instagram e falei, calma, vamos ter paciência, vamos ver como é que ela vai se comportar, entendeu? Porque assim, a primeira coisa é o pânico generalizado e não tem uma intenção generalizada da imprensa de espalhar as notícias de forma clara e de forma tranquila. É sempre a Ômicron tá vindo, a Ômicron vai matar mais, a Ômicron reinfecta, a Ômicron isso, e aí as pessoas acabam sendo levadas por esse pânico geral aí. Sobre esse pânico geral, várias capitais do Brasil cancelaram as festas de final de ano e já estão pensando em cancelar o carnaval. Eu acho que é prudente, em frente a uma cepa mais transmissível, é prudente a gente evitar aglomerações desnecessárias. Então, sei lá, vamos fazer um Réveillon na praça, num ambiente aberto, num ambiente assim, público, onde a gente vai promover uma aglomeração, geralmente de pessoas que consomem muita bebida alcoólica, e ao consumir bebida alcoólica você fica mais desinibido, para de usar máscara, transmite mais a doença. Então, aglomerações desnecessárias, eu sou a favor da gente realmente cancelar, como um carnaval, por exemplo. O carnaval ou o show da Cláudia Leite, que teve na semana passada em São Paulo, é uma aglomeração completamente desnecessária. A gente passou 20 meses trancado em casa, o comerciante não podia abrir o comércio para vender, ele queria atender 2 pessoas por vez e não podia atender, porque tinha um prefeito lacrando o estabelecimento dele, soldando a porta dele. A gente teve verdureiro, pessoa vendendo fruta na rua, tendo o carrinho de fruta confiscado. A gente ficou 20 meses apertado por causa do Covid e agora vai liberar o carnaval, vai liberar o show da Cláudia Leite, com um monte de gente bebendo, sem máscara, fazendo uma aglomeração completamente desnecessária. Entendeu? Então, assim, cancelar eventos onde se promove aglomerações de pessoas com muita bebida alcoólica, com pessoas sem distanciamento adequado, sem uso adequado de máscara, eu realmente sou a favor. Doutor Germano, nós tentamos fazer aqui um podcast, a nossa entrevista, mais para que seja para o pessoal esclarecer dúvidas. Mas não tem como a gente fugir do lado político da história, até pelo que foi a Covid durante esses 2 últimos anos. Mas agora uma coisa que está pegando muito em Cuiabá é um novo decreto do prefeito, aonde até para entrar no hospital você tem que estar vacinado e apresentando exame PCR. O que a classe médica está achando sobre esse novo decreto? Muitas ficam divididos, né? Mas eu acho assim, a gente tem que colocar as coisas de modo racional. A gente está frente a uma doença que a gente tem uma vacina que diminui a chance da pessoa morrer da doença. Mas essa vacina não impede a pessoa de pegar e nem de transmitir. Então, de modo racional, não faz sentido algum você restringir a liberdade de pessoas que não se vacinaram. As pessoas que não se vacinaram, elas podem, se você acredita, elas podem estar num risco maior de adoecer e de morrer da doença. Mas elas não estão num risco maior de transmitir a doença. A gente tem publicações claras mostrando que pessoas vacinadas que pegam a Covid têm a mesma quantidade de vírus no nariz transmitindo do que aquelas não vacinadas. A carga viral na secreção nasal, na secreção salivar, a carga viral dos vacinados é igual à dos não vacinados. Então, se você, por exemplo, num estádio, faz uma pessoa entrar
sem teste, só porque ela tem a vacina, ela pode estar entrando nesse estádio contaminada. Então não faz sentido você restringir, aqui só entra vacinado. Ou com exame. Ou, se você quiser, num estádio de futebol, por exemplo, exija exame de todo mundo. Porque aí você vai ter uma garantia um pouco melhor. Eu fui no último jogo do Cuiabá contra o Palmeiras, só a vacina. Só a vacina. E você podia Se você não tem as 2 doses de vacina, aí você tinha que fazer o exame. Exatamente. Mas é um ou outro que Exatamente. foi. Então, E eu até pensei nesse caso. Tá, não faz sentido. Você podia estar contaminado com a Omicron. No avião nem pede. Transmitindo. Para voo internacional pede, né? Mas aqui no Brasil... E aí você pega um avião totalmente lotado, 2 pessoas do seu lado, não sabe se foi vacinado, se tem, e aí? Exatamente. Então, restringir, por exemplo, no estádio, pessoas não vacinadas e liberar para pessoas vacinadas sem teste algum, é um contrassenso sem tamanho. Você podia estar com a Omicron lá no estádio e ter contaminado ali umas 1.500 pessoas. Que é possível que tenha acontecido em alguma das 35 mil pessoas que estavam lá no estádio. Né? Entendeu? E esse decreto, o que a classe médica tá achando? Então, tá tendo uma mobilização para derrubar esse decreto do prefeito, porque é um decreto que realmente ele segrega as pessoas. Eu tive paciente que, com o exame marcado para fazer numa clínica, teve esse exame cancelado. E essa minha paciente não pôde ir fazer esse exame porque ela não tinha vacina. Agora eu pergunto, é uma paciente que acabou de ter um aborto. Ela precisa fazer esse exame, porque ela precisa saber se tem algum problema ou não. E aí? Ela não pode ir num hospital? Ela não pode ir numa clínica? Se ela tiver algum problema, e se ela tiver fazer algum procedimento por conta de alguma complicação após o aborto dela, a gente vai excluir ela? A gente vai negar um atendimento para ela numa clínica ou num hospital porque ela não se vacinou? Então, quer dizer, você fere completamente, primeiro, a liberdade da pessoa de escolher se ela vai se vacinar ou não. Se a gente estivesse falando de uma vacina que certamente, assim, olha, é uma vacina 100% garantido. Você tomou a vacina, não tem a mínima possibilidade de você pegar a doença e de transmitir. Aí a gente podia até começar a conversar a respeito de exige, não exige, aí a gente cairia só na questão da liberdade. Agora, olhando racionalmente pela consequência da vacina, você toma a vacina, pode ter e pode transmitir, não faz sentido nenhum. Passaporte vacinal é um dos maiores absurdos que a gente tem visto atualmente. E aí que eu falo da imprensa. E a imprensa para falar do absurdo que é esse passaporte vacinal? Eu não tenho visto. Entendeu? A imprensa que devia estar divulgando que as reinfecções são raras, a imprensa que devia estar divulgando que pessoas vacinadas podem pegar e podem transmitir tal qual as pessoas não vacinadas, e que por isso o passaporte não deveria ser válido, é aí que eu falo que o papel da imprensa tem sido falho nesse sentido.